seguinte, vamos até o Estádio Branco de Ouro, lá está o André Aranha com o Vaguinho Dias. Pois não, Aranha? É verdade, Batista. O Vaguinho tá por aqui, vai bater um papo conosco, vai comandar o Guarani na noite desta quarta-feira. Enfim, Vaguinho, tá pensando exatamente o que para o jogo de hoje? O que pode ser considerado para o Guarani um bom resultado? Gostei muito do que o Valdemir disse, porque são as minhas palavras. Primeiro é a obrigação de ter dignidade, que isso nós temos família, nós somos homens, principalmente os atletas que saíram com o placar também de 8 nas costas e tem que reverter, difícil. Mas tem que mostrar aqui hoje que o que ocorreu não poderia ter ocorrido de tamanha goleada, e aqui dentro nós temos a oportunidade, diante da nossa torcida, na nossa casa, de tentarmos ser uma honra de pelo menos jogarmos muito mais que nós jogamos lá e tentar fazer o melhor aqui dentro. Eu trouxe no meu destaque, inclusive, Vaguinho, que o Guarani não tem o Kleber Goiano, que foi expulso na partida da última quarta-feira na Vila contra o Santos. Enfim, o próprio Luciano Santos também não vai jogar, o Walter Minhoca não vai jogar, o Marcinho não vai jogar, o Fabinho não vai jogar, o Ricardo Xavier não vai jogar. Essa gripe aqui é dura, tem hora, viu, Vaguinho? Então, quer dizer, o Guarani também muito desfalcado para a partida de hoje contra o Santos, né? Bastante, nós já sabíamos, e nessa situação toda foi treinado. Nós treinamos os outros atletas, preparamos ele para a partida. Ontem tivemos uma reunião no hotel também para falarmos justamente sobre isso que nós estamos falando agora, sobre a importância da partida individual a cada ser humano, a responsabilidade que nós temos aqui diante do nosso torcedor, responsabilidade que nós temos de todos estar mostrando a hombridade para a nova comissão técnica que está chegando. Tudo isso tem que se levar em conta numa partida que não é só se vai classificar ou não vai, se tem que fazer 7. Envolve muitas situações. Acabamos de ver um torcedor comprando uma camisa aqui agora, do Guarani. Então ele tem paixão, ele tem honra, ele está vindo à noite e ele está querendo ver respeito, ele está querendo ver a atitude dos atletas. Então, em cima disso que o Guarani vai entrar hoje nessa partida para tentar esquecer o que foi Vila Belmiro, e valeu hoje, é o momento, e hoje é jogar. E hoje é essa oportunidade que nós temos de, quem sabe, um ou outro até se destacar. Legal, tá nos estúdios da Rádio Bandeirantes, tá lá o Batista, o Tigrão, o próprio Carlos Henrique, tá com a gente aqui o Vaguinho, o técnico do Guarani na noite desta quarta-feira. Ele que além de comandar o Bugre hoje, viu, Carlos Batista, ele tem também auxiliado a diretoria, a própria comissão técnica, no sentido de montar um elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. Então tá conosco aqui ao vivo na tela da Band, Vaguinho Dias, que hoje vai comandar o Guarani diante da equipe do Santos. Ah, pois não, você tá meio elétrico hoje, hein, Aranha? Eu tô meio gripado, viu, Batista? Tá elétrico, tudo rapidinho, o cara tá... Remédio pro nariz, pra garganta, né, Vaguinho? Ô, Vaguinho, um abraço. Primeiro, muito obrigado por ter atendido aqui o chamado da TV Bandeirantes. E você recebeu algumas críticas com relação ao time do Guarani, que enfrentou o Santos na Vila, né? Saiu com um time ofensivo, sem lateral, colocando o ala. Mas você disse que o time não foi o seu time, foi o time do Vadão. Ou seja, você manteve uma coerência, o time que vinha treinando, o Vadão saiu, você pegou o time e colocou o time do Vadão. Foi isso mesmo? Olha, Batista, nós montamos juntos, eu e Vadão. Então não é o time do Vadão, não. Foi o nosso. E no nosso pensamento, nós montamos igual o São Paulo, 2 linhas de 4. Não foi nada que não teve lateral. Teve lateral. Lateral foi o Cássio. Cássio de um lado, o Fabinho do outro. E mais com o Alex Cruz fazendo a segunda linha, ele cobrindo principalmente ali as descidas do Léo. O que houve lá é que nós tínhamos que jogar, não poderíamos só ficar. Como é o discurso hoje, eu acabei lendo do Sérgio Soares. Nós temos que minimizar espaços, encostar, não deixar a equipe deles jogarem. Mas se nós jogarmos só atrás, é lógico que nós vamos perder. Então o discurso do treinador é o mesmo. Nós vamos fazer uma função em que a gente tenha uma qualidade, principalmente no setor de meio campo, com uma saída mais rápida. Tanto com o Moreno, que vai jogar, como o Alex Cruz, para que a bola possa chegar no Anderson. O Anderson tem que receber um atacante que ficar isolado e não tiver os meias que encostem, laterais que façam jogadas, ele não pega na bola, mas a opção de nós jogarmos hoje, indiferente do que foi na Vila Belmiro, é de ocupar espaços e jogar para cima sim, não ficar só recuado não. É isso aí, tá ventando lá no brinco, tá balançando até a nossa câmera. Vai lá, Tigrão, a sua pergunta pro Vaguinho. Tá, eu queria perguntar pro Vaguinho o seguinte, essa vamos dizer assim, bronca, entre aspas, esse troquinho, pelo menos de ganhar o jogo, não der para fazer, claro, a goleada que o Santos fez, ajuda você a motivar os jogadores por esse negócio da vergonha na cara, que você inclusive falava agora há pouco na Rádio Bandeirantes. Agora, o fato de ser um time muito diferente o que você vai pôr em campo, daquele que jogou há uma semana atrás contra o Santos, pelos desfalques que você tem, esse fato te atrapalha um pouco aí no que tange a passar exatamente
esse discurso, essa mensagem para os jogadores de dar um troquinho no Santos por ser um time diferente? Não, Valdemir. É a camisa do Santos. E essa é a equipe do Santos que vem. Se você pegar a escalação, ela serviria para ser até o time A do Guarani também. São atletas de alto nível, são atletas que eram titulares. Rodrigo Mancha e Roberto Brum iniciou o Paulista, eram os dois volantes. O André é o titular, o Madison, o próprio Dorival já disse, ele é o titular da equipe, só que pode se jogar com 11. E assim todos os outros, o Bruno Guiar que nós conhecemos, o Rodriguinho que foi contratado, então o Germano, que sempre também foi da equipe titular. Então o troco existe em cima do Santos, mas não tem troco. Tem, como nós acabamos de falar, uma honra, uma situação de respeitar a camisa do Guarani e de vencer. Aonde o Guarani for jogar, ele tem que ganhar, ele tem que ser vencedor. Se ele vai conseguir, uma outra história. Mas que tem que jogar de igual para igual, que tem que buscar a sua situação, honrar essa camisa que já foi campeã brasileira, eu digo sempre. Então hoje o que nós vamos fazer em campo não tem troco. Tem sim uma vergonha de querer respeitar a nossa torcida e de jogarmos um futebol convincente para que todos saiam aqui de cabeça erguida, para seguir no trabalho, né? Essa é a minha situação. Sua pergunta, CH. Olha, eu gostaria de falar do futuro. A partir de amanhã, na minha opinião, o Guarani vai pensar no Campeonato Brasileiro. Eu queria saber do Vaguinho, que está fazendo contato com os jogadores, se ter o Wagner Mancini como treinador, pelo que ele tem sentido nos últimos dias, está facilitando ou não está fazendo a diferença para a chegada, para a contratação de novos jogadores. Nós, antes da chegada do Wagner, já tínhamos contactado muitos nomes. E não tínhamos ainda fechado com alguns, justamente para esperar quem seria o treinador, porque tem algumas peças que você pode trazer que vai ser a contratação do clube e que vai agradar qualquer treinador que venha. E tem algumas características que você tem que aguardar o que o treinador gosta de jogar, em que sistema que ele vai fazer, se encaixa, jogador que seja versátil. E alguns nomes que nós apresentamos para o Wagner na primeira reunião, ele também tinha convicção de que seriam bons. Então, nesse momento, a partir de que nós passamos alguns nomes e ele gostou, quando fomos falar com o atleta ou com o clube, ou com o detetor dos direitos do atleta, eles também gostaram da presença do Wagner, gostaram, sabendo que é um grande treinador, que é um treinador que realmente vinha passando por equipes grandes, que seria um futuro bom também para o Guarani. Então, nessas outras contratações mais fortes, facilitou a vinda do Wagner, sim. Tá certo, Vaguinho, um abraço para você, boa sorte no jogo de hoje. Batista, obrigado. Estaremos juntos aqui hoje, honrando, como sempre, a camisa do Guarani, fazendo o melhor. Pode ter certeza que o torcedor vai ver uma equipe que vai brigar do começo ao fim, independente de quem vir com a camisa do Santos, mas vamos jogar. Vai lá, Aranha, o time que começa jogando. Olha, o time que começa jogando, o Juliano, o Da Silva, a dupla de zaga, o Dão e também o Cássio na lateral esquerda, a presença do Fábio Almeida. O meio campo da equipe do Guarani, o Fabinho, o Romão, o Maicon, o Léo Mineiro. E também a presença do Moreno, na frente Alex Cruz e também o Anderson Costa. E confirmando que o Guarani oficializou a contratação do lateral direito que estava no Curitiba, o Rodrigo Heffner. Ele, portanto, é mais um reforço que chega para o Guarani. E segundo palavras do próprio presidente Leonel Martins de Oliveira ontem, Batista, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o Guarani tem interesse, está próximo de anunciar a contratação do atacante Roger. É aquele mesmo que começou na Ponte Preta, aqui em Campinas, que passou por Palmeiras, São Paulo, Vitória, inclusive tem os direitos presos ao São Paulo. Ele deverá ser anunciado nos próximos dias como reforço do Guarani. E também o meia preto, o ex-portuguesa, é o Bugre também se reformulando, pensando na disputa do Campeonato Brasileiro. Batista. Valeu, Aranha, um abraço, obrigado, hein? Valeu, Batista.